Olá, crianças. Retornando agora com a nossa aula de história, tá? Nosso livro de história, página 12, página 13, capítulo 2. Nós iremos falar sobre diversidade dos povos indígenas, tá bom? O que vem ser essa diversidade dos povos indígenas? Criança, nós sabemos que herdamos vários hábitos e costumes da cultura indígena, não é verdade? Como a utilização da mandioca, seus derivados, que é a farinha da mandioca, o beiju, o polvilho, o costume de comer peixes, a carne socada no pilão de madeira, conhecida como paçoca, e pratos derivados de caça, como picadinho de jacaré, pato, né, paca. São esses costumes que foram herdados dos índios, que nós herdamos dos índios, tá bom? No livro de vocês, ele fala que quando eles aqui chegaram, né, os europeus encontraram o povo tupinambá, que hoje já é extinto, né, que eles faziam parte da maior parte do litoral brasileiro, e achavam também que todos os índios do litoral falavam a mesma língua, quando na verdade não, né? Eles achavam que todos eles falavam o tupi. Então os europeus chamaram os povos indígenas do litoral de tupis e os do interior de tapuias, certo? Os tupis, eles eram representados como civilizados, porque alguns aceitaram fazer aliança com os europeus em seus territórios, ou seja, os tupis, eles aceitaram ser manuseados pelos europeus, tá? Eles fizeram alguns acordos com os europeus, já os tapuias não. Eles eram representados como o oposto da civilização, porque muitos resistiram a esses avanços dos europeus nos territórios brasileiros, tá? Então, como eles tiveram essa resistência, tá? Os tapuias, né? Eles foram meio que afastados, né? E os tupis, né? Por eles serem mais civilizados e mais fáceis de se conduzir pelos europeus, eles se tornaram mais próximos dos europeus, tá bom? Atualmente sabemos que essa é uma generalização que não leva em conta a diversidade desses povos, formados por diferentes culturas e línguas, né? Então a gente sabe que nada disso modifica a cultura indígena. Não é o fato de os tupis eles serem mais civilizados e eles terem se dado melhor com os europeus que modificou a cultura deles. Não, tá bom? Olha, vocês observam aí nas imagens que tem no livro de vocês, né? São imagens de índios, certo? Com suas lanças nas mãos, tá bom? Crianças, a gente observa crianças também no colo dos indígenas. São os botocudos, tá? É uma pintura de Jean Baptiste Debré, tá? É uma litografia de 1834, onde quando os europeus chegaram, chamavam os botocudos, diversos povos pertencentes ao tronco linguístico Macro-G, também conhecido como tapuias, tá? Os botocudos também eram conhecidos como tapuias, que nós falamos que eles eles não queriam muito fazer acordo com os europeus, já diferente de quem? Dos tupis, certo? Nós temos aqui uma outra imagem que é do Tupinambá, de Albert Eckhout. É um óleo sobre tela de 1643, tá? É um índio tupinambá, tá bom? Olha, ele já tá bem o que? Modificado. A única coisa que não modificou na mão foi as lanças, né, de flechas, mas ele já tá de quê? Com um short, uma bermuda, não é? Então, tudo isso aí vem de quem, gente? Vem dos europeus, tá? Aí ele fala que para identificar um povo indígena, estudamos sua língua. As de origem semelhante fazem parte de um mesmo tronco linguístico, que se divide em famílias linguísticas.
Os dois principais troncos linguísticos indígenas são o tupi e o macrogé. Existem mais de 180 línguas indígenas diferentes, tá bom, crianças? A gente pode também falar sobre a questão de como é que esses índios vivem nos dias de hoje, tá? Boa parte desses índios, gente, dessa população indígena, vive em áreas chamadas terras indígenas, tá? E que hoje existem 690 terras indígenas no país, mas eles não vivem apenas nas terras indígenas, esse povo indígena, né? Há comunidades indígenas circulando por beiradões de rios, em cidades amazônicas e até em algumas capitais brasileiras, tá? Existem índios também, tá certo? Como é que a gente pode estar valorizando essa cultura indígena? Crianças, nós podemos reconhecer que são tão dignas como qualquer outra manifestação cultural, tá? Então, nós temos que reconhecer a cultura indígena também, faz parte da diversidade cultural, tá bom? Reconhecer os direitos políticos dos povos nativos, tá? Tudo isso faz parte. E combater com discursos, né? Combater os discursos discriminatórios. Como é que a gente pode estar combatendo isso? Crianças, a gente pode também estar defendendo, né, os direitos indígenas. Os índios, hoje em dia, eles têm direito a muita coisa, tá? Eles já são um povo reconhecido, tá certo? Então, nós herdamos desse povo indígena, nós herdamos quem? Costumes, hábitos, vestimenta, né? Porque a gente usa nessas representações culturais, a vestimenta indígena, costumes, o de banhar, o de dormir na rede, tá? Então, esses costumes foram todos adquiridos de quem? Dos povos indígenas, tá certo? Muitos europeus também, eles adquiriram esses hábitos, tá? E nos dias de hoje, eles não vivem só dentro da mata. Nos dias de hoje, nós temos índios formados, nós temos índios trabalhando fora da comunidade indígena. Então, a gente tem, para vocês terem uma noção, existem 690 terras indígenas no país, gente, no Brasil, tá? Mas nem todos eles não vivem só dentro da mata, não, tá? Eles, claro que tem ainda as comunidades indígenas dentro da selva, mas muitos já têm sua vida fora da comunidade indígena. Mas não é que ele tenha perdido os seus hábitos, os seus costumes, a sua religiosidade, tudo que ele aprendeu dentro da cultura indígena, tá certo? Então, o que nós iremos levar aqui é isso, tá bom? Nós vamos assistir agora esse audiovisual sobre os povos indígenas, tá bom? E em seguida, né, nós iremos ver o que iremos fazer. Vamos assistir. Atenção. Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, encontraram habitando nesse território milhares de indígenas distribuídos em mais de 1.300 povos. Com o início da colonização, muitos índios foram escravizados pelos europeus para trabalhar, principalmente nas plantações e nos engenhos. Mas as consequências das expedições de apresamento foram dramáticas para os índios. Milhares morreram e muitos outros foram obrigados a deixar sua cultura. Com o fim do domínio colonial português, os povos indígenas continuaram sendo vítimas do avanço dos exploradores sobre suas terras, principalmente fazendeiros, madeireiros e mineradores. Hoje, apenas 240 povos indígenas, aproximadamente, continuam existindo e resistindo à destruição de suas culturas.
A maior parte das populações indígenas que existe nos dias de hoje foi deslocada de suas terras de origem e, em muitos casos, sofreu com a perda de sua cultura tradicional. A Constituição brasileira estabelece o direito dos indígenas de ocupar as terras que tradicionalmente habitam por meio da demarcação de territórios indígenas. Porém, cerca de metade dos nativos ainda não tem, na prática, esse direito. Então vocês perceberam aí, não é, que muitos perderam seus direitos, mas não quer dizer que os povos indígenas eles não sejam amparados por lei, tá? Existe sim todo um aparato para os povos indígenas, tá certo? Aí ele fala, olha, assista ao audiovisual os povos indígenas e em seguida leia o texto e responda as perguntas. Ele fala aqui, gente, dos povos indígenas chamados guaicurus, que foi um termo usado para se referir a diversos povos indígenas. Muitos deles eram nômades, tá? Vamos lembrar o que são povos nômades, né? Lá no começo do nosso livro de história, do nosso livro 1, que nós falamos sobre os povos nômades, antes da chegada dos europeus e aprenderam a usar os cavalos para se locomover. Alguns descendentes desses povos são os Cadiuel, de tronco linguístico Macro-G, que hoje vivem no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Os Cadiuel são conhecidos como indígenas cavaleiros. Por quê? Porque eles aprenderam a manusear, a usar o cavalo como meio de locomoção, como meio de transporte. Então, tudo é uma adaptação, né? Tudo leva a gente a entender que para que a gente possa aprender algo, a gente tem que se adaptar, né? Nós hoje não estamos nos adaptando às aulas dessa forma, não é? As aulas à distância. Vai chegar um dia que a gente vai ter que se habituar, não vai mais ter aula presencial, porque vai ficar essa aula online, essa aula virtual. Vai chegar um dia que vai chegar a esse ponto, tá? Nós estamos passando por uma experiência meio que forçada. Nós fomos forçados a passar por essa experiência, mas nós não estamos nos acostumando. Da mesma forma foram os índios. Eles foram se adaptando à situação. Eles viviam num local onde tudo era conforme andava. Aí chegaram os europeus, modificaram tudo. Então, tudo isso aí é uma questão de adequação. Eles foram se adequando à situação, tá certo? Aí ele diz aqui, que é para vocês, como a colonização afetou a população indígena que aqui vivia. Como a colonização, o que quer dizer a colonização? Como é que os europeus, né, afetaram essas populações indígenas, tá? Você vai escrever aqui. E o bumerangue, ele diz, observe a imagem de abertura lá do começo do livro 2. As crianças da etnia Kalapalô estão se apresentando, falando de seus costumes e de seu cotidiano. Vimos aqui muitas representações que os europeus fizeram aos povos indígenas ao longo do tempo. Como será que eles se representam hoje, né? Lá no começo do vídeo, né, eu falo de como os índios vivem hoje, né? E ele pede aqui que vocês preparem uma exposição com o que pesquisaram, tá? Então, vocês irão buscar escritores, diretores de filme, rádios indígenas e preparar uma exposição, tá? Tudo falando sobre quem? Sobre os indígenas, tá? Sobre como esses indígenas vivem hoje, tá? Como é que eles estão hoje? Qual a situação, a real situação dos povos indígenas hoje,
tá bom? E também deixo uma atividade na plataforma, uma atividade em folha. A atividade que vocês têm no livro é só essa aqui, tá, crianças? Então, é essa aqui, a primeira questão, tá? E o bumerangue eu posso fazer só escrever, pesquisar e digitar lá no fórum? Pode, tá? No fórum, crianças, é bom porque vai ficar lá tudo registradinho, tá? Na plataforma. Não que as atividades que vocês façam não fiquem registradas, claro que fica, tá? Mas vai ficar registrado aqui, tá? No nosso online, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Ficamos hoje só com a matemática e a história, e na próxima aula nós faremos as correções, tá bom? Então, um cheiro no coração de todos.